Olá, meus queridos! Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês dentro da consciência sistêmica, da percepção sistêmica, a respeito de gestação, o princípio da vida, dentro da pulsão de vida. O que a gestação traz para nós? O que nós carregamos? Quais são as memórias, os registros que nós carregamos dessa fase? Vão falando aí se o som tá bom. Deixa eu ver aqui a Fernanda. Fernanda, vou só adicionar aqui o tema. Tem que fixar, né, gente? Oh, mas eu ando boa nisso já. Gestação e função. Vão dizendo de onde vocês são. Aqui agora, fixar comentário. Vão dizendo de onde vocês são. A Tati, gente, um domingo lindo hoje para todo mundo. Deixa eu chamar a Fernanda. A Fernanda é uma querida. Eu a conheci lá em São Paulo na formação. Fernanda, acho que você vai ter que mandar o convitinho de novo. Deixa eu ver aqui meu lugar de mãe. Eu ainda. Então, hoje, nosso tema é. Tô vendo o Jordão aqui de Uberlândia, né? O Jordão foi para Grécia comigo, um queridão. Oi, Olá, Fernanda, bem-vinda! obrigada, muito feliz. Fernanda, vou te apresentar. Fernanda, ela fez a formação pelo ILA, lá em São Paulo, em constelação sistêmica, em percepção sistêmica e práticas integrativas. Está gestante do primeiro filho, está aí com o blog Meu Lugar de Mãe, né, Fernanda? Que Isso, meu lugar de delícia! mãe. Eu tive a honra de conhecer a Fernanda, ela está gestante, está fazendo um processo que eu chamo de pré-natal sistêmico e estamos aí produzindo algo legal juntos. E aí eu convidei a Fernanda para falar, porque esse tema da gestação, né, Fernanda? Sim, é um tema que muda a nossa vida completamente e nos conecta muito com a pulsão de vida. Isso eu sinto muito forte no meu coração. Uhum. E é o princípio de tudo, né? É o princípio da maior experiência que nós carregamos. Quantas memórias, quantos comportamentos, quantos traumas também, né? Quanta Sim, dificuldade nós carregamos também nesse momento, né, Fernanda? Tem tanta coisa aqui para falar, algumas pessoas mandaram perguntas, é, é tanta coisa para a gente abordar que uma hora é pouco, mas nós vamos tentar fazer o máximo, né, Fernanda? sim, Dentro de tanta coisa que nós podemos abordar. Inclusive, assim, é, a comunicação que tem, né, Fernanda, do bebê para com o canto da mãe para com o canto do bebê. Essa sim, influência, como que essa conexão, como é que molda a nossa vida, a vida conjugal, como é que molda tudo, molda e acomoda todo um sistema, a chegada de um bebê. Queria ouvir você um pouquinho a sim. respeito disso, Fernanda. Eu hoje estou com 17 semanas de gestação, né? Já estamos aí quase chegando na metade. Hoje eu estava refletindo de manhã e, e eu olhei assim para trás desde o início da gestação e eu pensei, nossa, o início da minha gestação foi justamente uma confusão. Foi como se a vida tivesse me dado assim uma chacoalhada. E, e eu acho que isso aconteceu para que hoje as coisas estivessem se acomodando. Uhum. Porque a dificuldade, né, de muitas vezes eu olhava para a gestação nos filmes, aquela coisa, só daquela alegria, e de repente eu me deparo com sentimentos
que eu nunca havia sentido antes, né? E isso tudo, graças à terapia sistêmica, eu posso olhar para isso e me conectar mais ainda com esse bebê, né? Que é o meu filho, Gael, que hoje eu sinto uma conexão muito forte entre nós. Mas o início foi difícil. Eu tenho escrito muitas coisas para ele. E eu escrevi que o julgamento nos afastou do amor, me afastou do amor, porque simplesmente em alguma parte o julgamento que eu tive sobre mim mesma, sobre não dar conta, sobre não estar curada o suficiente para recebê-lo, me afastou dele, né? E hoje, assim, com todos esses processos terapêuticos, eu vejo, tá tudo certo, né? Ele me escolheu como mãe e ele escolheu a minha imperfeição. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, eu dou o meu melhor para ele. Eu uso muito a questão sistêmica na gestação, de trabalhar essa conexão com ele. Em todas as constelações que eu fiz ao longo da gestação, ele sempre aparece no campo. É algo muito forte, muito forte. Então eu já vejo, nossa, um bebezinho que hoje tem 17 centímetros, ele simplesmente já está ali emaranhado nesse sistema de emoções da mãe, e isso me faz ver a importância de eu me trabalhar como mulher e como mãe. Porque eu me trabalhando como mulher, eu vou estar disponível para ele como mãe. E as minhas emoções estando saudáveis, ele vai estar também mais saudável. E é engraçado, Fernanda, porque eu gosto muito, né? Eu dou o módulo mãe na formação do ILA, e eu digo essa frase, né? Querido filho, eu posso te dar a minha imperfeição, né? Porque todas as mães são imperfeitas. Nós erramos tanto. Hoje eu estava falando com a Carol é psicóloga também, está aqui comigo. Eu estou fazendo uma quarentena aqui em Uberlândia, né? Eu tive que sair do Rio, porque devido ao número de Covid que tem lá, tá uma situação muito grave, muito séria mesmo. E eu fui parar em Uberlândia. Estou aqui na quarentena. E a Carol conversando comigo, me ligou, a gente falando dessa experiência, o quanto nós precisamos ainda aprofundar na consciência de que a nossa mãe nos ofertou tudo. Mas é um tudo de um lugar adulto, de um lugar, não é um adulto raso, é um adulto profundo. Então, quando eu estou no meu adulto profundo, eu consigo tomar a experiência da mãe sem precisar o tempo todo ficar ali, eu preciso tomar minha mãe, preciso tomar minha mãe. É uma consequência. Sim, isso é E aí muito louco. um fluxo de expansão, é uma expansão. É uma expansão total. E se eu olho, né, eu converso muito com meus filhos, eu acho que a gente tem uma relação muito adulta, eu e meus filhos, assim, sabe, madura, não adulta, madura. E essa coisa assim, eu só posso te dar a minha imperfeição. Porque a minha mamãe também foi imperfeita, a sua avó também foi imperfeita. Mas é uma imperfeição que precisa seguir um fluxo, seguir uma evolução. Seguir um caminho que transborda em algo maior. E esse algo maior, Fernanda, eu quero muito hoje trabalhar nessa live, a ordem, né? Porque se a gente está num fluxo de amor saudável, a gente não precisa excluir o marido carregando no ventre o príncipe. Exatamente. Não é? Quantas vezes eu vejo essas mulheres aí fazendo chá revelação, o príncipe da mamãe. Meu Deus, o marido já foi excluído. O marido já caiu do galho na gestação. Né? Então, a princesa do papai. Meu Deus, a mulher perdeu lugar na gestação. Então, tanto que esse conhecimento sistêmico,
que você está trabalhando, se permitindo trabalhar na gestação, o quanto esse conhecimento sistêmico, ele exige que a gente seja profundo na ordem, né? Eu quero ouvir você um pouquinho, Fernanda. Sobre essa questão da relação com a mãe, isso foi algo que me tocou muito profundo, porque a gente fica nessa coisa, eu tenho que tomar a mãe, eu tenho que tomar a mãe, eu não posso julgar a mãe. E aí eu me lembro que no último módulo da formação antes do coronavírus, eu passei por uma dinâmica e eu já sabia que eu estava grávida. Eu passei por uma dinâmica tão profunda que eu, de olhos fechados, me veio assim, é muito difícil ser mãe. E eu enxerguei a dificuldade que a minha mãe passou. Porque a minha mãe, ela não tinha o conhecimento que eu tenho. Ela não tinha o apoio do meu marido como eu tenho. Eram outros tempos. Meu pai fala, naquele tempo, eu tinha que trabalhar. Porque eu precisava dar para vocês o melhor. Então o pai não participava. E aí aquilo, até o Regi que tá aí, o Regi, ele olhou para mim e ele falou assim, essa foi uma grande frase de cura para você. Hoje eu vejo a dificuldade também de ser mãe, a dificuldade de lidar com as emoções que vêm, né? Então hoje eu olho para minha mãe com outros olhos, com um olhar que não tem aquele julgamento daquela filha que antes não conhecia o que é ser mãe. Então isso é muito profundo para mim. Hoje eu olho para ela, eu olho a grandeza dela como mãe, como avó, e isso me emociona, porque é algo muito forte, algo que veio uma cura muito profunda para mim, de olhar para ela como humana e olhar, a minha mãe é imperfeita e eu vou ser imperfeita como mãe. E assim, Fernanda, e o tanto que nós precisamos ser imperfeitos, não é? Eu sou psicanalista, eu gosto muito da Melanie Klein, quando ela fala da mãe boa e da mãe má. Todos nós vamos ter esse registro, porque isso é fisiológico. Então, a criança, ela olha, a princípio, as necessidades atendidas. Será que eu tenho as minhas necessidades atendidas? Se elas estão atendidas, eu tenho uma mãe boa. Mas se a mamãe está dormindo e ela não escuta o meu choro, eu vou fazer um registro de mamãe má. Não é a mãe, é a função. Não é a mulher, é a função. É impossível para um ser humano, não é? Essa romantização da maternidade que a Ana Carolina está falando, é impossível um ser humano nos ofertar tudo. É impossível, totalmente desumano isso. Eu acredito bastante essas relações problemáticas de filhos que estão fixados no mais, não é? Eles estão no over. Acha que o mundo vai dar tudo que o papai e a mamãe deu e que eles não fazem movimento de tomar a vida. E o tanto que complica a vida da mãe e do filho, do pai e da mulher, do pai com o filho. Olha quantos casamentos não resistem à maternidade. Sim. Essa é uma... Até ontem eu estava trabalhando com a Isabel, minha amiga, e a gente estava fazendo uma dinâmica e na verdade a gente ia fazer assim ela ia me ensinar algumas coisas que eu estava com dúvida, só que a gente entrou no movimento da constelação e foi assim para integração desse pai. Porque eu já integro, né? Eu converso com o Gael muito na barriga. E eu falo para ele, meu filho, a minha relação com o seu pai é uma, marido e mulher. O seu pai é o seu pai, você pode amá-lo e você pode dar um lugar de igualdade no seu coração para nós dois. Isso eu falo muito para ele, muito, 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 todos os dias. Mas o quanto, se eu não integrar este homem, meu marido,
como é que o Gael vai conseguir integrar o pai? Então, hoje, até na terapia sistêmica que eu faço, tudo isso é para integrar esse masculino, porque hoje o masculino ele está dentro de mim. Hoje é a integração pura, porque eu carrego um masculino. Então, esse, assim, logo que eu descobri que era um menino, eu até fiz uma constelação contigo, porque eu entrei num desespero. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ser mãe de um menino? E essa é a minha maior cura. E hoje eu olho para a minha barriga e eu digo assim, não tinha como ser diferente. Não teria sentido se não fosse o Gael. Que lindo, Fernanda. A minha experiência com ele é uma experiência de muita cura. Que coisa linda, do acesso de sombras, né? Do acesso de muitas sombras que me levam a mais luz. E é interessante, Fernanda, porque eu fico vendo que muita gente vem para a constelação. Eu estou vendo você, né, desabrochar esse poder seu, dar a cara, né? Não só o depoimento, mas dar a cara nessa condição de uma mãe que vai ser imperfeita. Eu brinco bastante com as minhas gestantes, que é normal que quando a mulher tenha o bebê, ela fique mais deprimida, porque ela precisa encontrar o olhar do bebê. Uma mulher muito empoderada, pós-parto, ela não consegue nem amamentar. Eu me lembro de uma experiência, Fernanda, nós estávamos com um grupo de gestante aqui em Uberlândia, uma gestante me procurou e ela tinha marcado um parto normal e no final não evoluiu para o parto normal, porque ela tinha feito uma cirurgia, foi uma confusão total e ela surtou. E eu achei muito interessante que, assim, a mãe dela não autorizava ela ter um parto normal, porque aquilo para a mãe era a morte. E aí a mãe veio, nós fizemos uma constelação do medo que ela tinha, e a mãe foi representada, inclusive, pela minha mãe, que nunca tinha feito constelação. E a minha mãe entrou no campo e falou, não, mas para mim isso é uma morte. Porque a mãe da mãe, a bisavó da neném que ia nascer, morreu no parto. Então, a partir daquilo, todo mundo passou assim, a excluir totalmente qualquer possibilidade de parto normal. Virou uma doença do sistema, o parto normal. Era anormal a mulher pensar. E foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão lindo, foi tão lindo esse movimento, que o neném virou e ela teve parto normal. Foi muito assim, interessante. Marcante. Então, quantas mulheres estão aí se privando desse momento porque carregam dores ancestrais, carrega falta de conhecimento. A gente também não pode colocar culpa somente na ancestralidade, na memória genética. Pelo amor de Deus. Tem a nossa falta de conhecimento. Então, como é que eu posso acessar o conhecimento? O Reginaldo falou que você se preparou tanto tempo para ser mãe, coisa linda! Então, assim, como é que eu posso acessar o conhecimento para que esse momento também fique mais leve? Não é? Eu compartilhei esses dias a história da minha filha. A minha netinha fez greve de peito. Ela ficou 4 dias sem mamar, Fernanda. E aí eu constelei, nós fizemos 2 movimentos. O José fez um movimento no domingo e na terça a Sheila fez um movimento. Foi incrível, gente. Terminei o movimento da terça, a neném mamou. Porque, na verdade, eu também parei de amamentar com 7 meses da minha filha. Então, fica ali aquela informação disponível. E, às vezes, ter conhecimento e aprofundar no conhecimento nos leva para uma outra expansão, uma outra qualidade de consciência. Não é? Reconhecer os meus medos, reconhecer que a mamãe foi imperfeita, mas ela me ofertou tudo. Reconhecer que o papai do Gael tem um lugar nesse sistema, que ele chegou primeiro que o Gael, não é? Que ele tem uma outra função diferente do Gael. Olha quantas experiências nós vivemos nesse processo de gestar. É gestar.
Sim. E gestar é o ato mais criativo que nós temos. E não estamos prontas, não estamos. Nós não estamos prontas, não é? Nunca estaremos totalmente disponíveis, porque é a maior entrega que nós fazemos. Nós entregamos a vida. É verdade. Não é bonito? E isso é lindo. E isso, no início ali, eu digo que eu me afastei dessa conexão com ele, porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para essa criança ser saudável emocionalmente? E, na verdade, hoje eu vejo que ele vai escolher o caminho dele e eu também tenho que respeitar e confiar nele. Né? Eu preciso confiar nele, porque ele vai saber fazer as escolhas dele, considerando todos os eus que existem nele, né? E então eu soltei e eu disse, eu vou fazer a minha parte. E eu fazendo a minha parte, eu vou estar em paz, né? E esse conhecimento sistêmico, ele é um divisor de águas na minha vida. Porque o fato de eu comunicar para ele, filho, a mamãe hoje está triste. Filho, hoje a mamãe está nervosa. E tá tudo bem, é meu, você não precisa se conectar com isso. Eu falo, eu comunico as minhas emoções para ele, para que ele entenda o que é que está acontecendo. Porque senão ele vai pensar, ele não, ali ele vai estar num útero que hora está aconchegante, hora não está tanto. Então, o fato de eu comunicar para ele o que eu sinto, eu já imagino que faça uma diferença para ele. E essa questão da pulsão de vida é algo assim que eu até escrevi esses dias um texto que as coisas vão vindo na minha cabeça e eu vou escrevendo. Que ele me conectou demais com a pulsão de vida. Porque depois que ele chegou, é como se eu começasse a realizar coisas. E eu saísse daquele estado onde eu estava parada, com medo de dar o próximo passo, com medo de ir para cá, com medo de ir para lá, que eu considero que era uma pulsão de morte, paralisia. E ele me conecta totalmente com essa pulsão de vida, porque a vida hoje pulsa dentro de mim. E então, surgem novos projetos, surge uma nova Fernanda. Uma nova Fernanda que quer muito ocupar o meu lugar de mãe, que quer muito dividir essa experiência sistêmica, essa questão do pré-natal sistêmico, de trabalhar as emoções, de conversar com o bebê, de explicar para ele, de conectar ele com o pai. Né? Então, isso para mim é muito forte. É muito lindo. Olha, e eu falo assim, eu não posso reclamar da minha vida, sabe, Fernanda? Eu acho que a vida me ofertou tudo que eu podia. E eu servi tanto a vida, que a vida, eu não preciso mais de equilibrar nada. A vida, ela equilibra. Porque eu acho que essa doação, esse servir, 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 já é a cura da maternidade. Sabe? Eu acho que servir, eu falo que eu tenho tantos filhos. Eu tive 4 filhos. Na constelação, eu sei que eu tive um que eu perdi, que eu não tinha conhecimento, mas veio. Então, eu sou mãe de 5, 4 vivos. Eu sou a avó da Cecília. Eu sempre questionei essa lei que o Heidegger fala, do equilíbrio. Né? Porque eu acho que quando a gente oferta, não agora eu vou falar uma coisa pessoal que eu penso mesmo, pessoal minha. Acho que quando a gente oferta do lugar do lugar do adulto, a vida te dá também respostas de adulto, sabe? Você não precisa ficar no joguinho, porque eu dei um almoço para a Fernanda vai dar um bombom para mim. Não é isso. Eu acho que isso é muito pequeno. Acho que é muito pequeno. É o programado, sabe? Né? A lei do equilíbrio tem que ser algo natural. Eu acho que essa interpretação que nós trouxemos do Heidegger, eu acho que ela é muito estreita. Assim, quando eu estou ofertando a partir do adulto, eu dou ao outro direito de receber ou não. Eu dou ao outro direito de rejeitar. Eu dou ao outro direito de não querer tomar.
E na relação de casal é assim, muitas vezes nós queremos ser só aquele que recebe, 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 que a gente brinca, né? Quando um filhinho da mamãe se casa com a filhinha do papai, é aquela relação sistêmica onde eles brigam para receber. O ato sexual não pode ser diferente. Fica lá esperando que o outro vá satisfazer, não é? Ficam brigando para ver quem vai receber. Tem aquele momento em que a gente quer a troca, o equilíbrio de troca. Mas também não é esse equilíbrio programado, como você acabou de falar, que enriquece a relação. A relação tem que entrar na partilha. É esse movimento de partilha, de partilhar significado de vida, de partilhar profundidade, de partilhar ordem. Porque o bebê, ele traz isso. Agora nós temos um outro significado para a nossa vida. Agora nós estamos olhando o que é bom para todo esse contexto. E essa experiência que você vai viver até o Lili chegar aos 7 anos de idade, que é função mãe, 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 é o momento em que você vai nutrir, ser a mãe necessária, com todos os erros que você tem, ser a esposa do Cláudio, né? A esposa cheia de dúvidas, que vai chegar uma hora que a libido vai estar toda para a criança. E o quanto falar disso é importante. Dizer, querido marido, não, eu estou aqui. Mesmo que você olhe e veja só a mãe, eu ainda sou a sua esposa. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Né? Porque agora eu preciso olhar para o nosso projeto, nossa sementinha. Você estava falando, Fernanda, o Jean Ives fala uma coisa muito bonita. Eu sou fã demais do Jean Ives. Ele fala uma coisa linda. Ele diz assim, que os nossos filhos, eles são sementes. Nós vamos colocar na terra e essas sementes, ela tem uma essência. Nós só precisamos dar uma terra produtiva, fofar, adubar a terra, tirar os matinhos, mas nós não temos o direito de interferir na essência. Se o nosso filho veio para ser um girassol, ele não vai ser um jasmim, não é? Então a gente também tem que respeitar a essência. E quando nós olhamos para toda essa profundidade, dessa conexão familiar, não é? Nós vamos expandindo através de tudo isso, dessa visão ampla, não dessa coisa rasa. Hoje eu falava, comentava com uma paciente minha ontem, sexualidade não é sexo. Sexualidade é aquilo que me vincula ao outro num nível de profundidade, de conexão, que vai além do genital. Né? Vai além do genital. Eu vou construir algo, eu vou construir um projeto, eu vou servir a vida ao lado dessa pessoa. E chega um momento que nós precisamos deixar também que os filhos ocupem o lugar de filhos e que vá para o mundo. Nós precisamos liberar os nossos filhos, né? Eu brinco muito que é assim, você vai voar ou eu vou destruir o ninho? Então, tudo é a fase. É a fase. Estudar um pouco a antroposofia é bem legal. Então, é a fase até os 7 anos, a função mãe. Depois vem, dos 7 aos 14, a função pai. Dos 14 para frente, esse neném vai querer romper com tudo que vocês deram. Porque é a fase assim, quem sou eu? Quem sou eu? É verdade. Não é? E depois dos 20 anos, ele vai voar, ele precisa. Porque senão tanto o pai quanto a mãe vão ficar refém. A vida paralisa tanto para o pai quanto para a criança, para o filho adulto. Né? Eu brincava ontem com meu filho mora na Inglaterra. E aí eu disse assim, mãe, depois dessa pandemia, promete que você vai passar uns 6 meses comigo. Aí eu brinquei e falei assim, daqui a pouco você vai falar assim, mãe, promete que você vai morar na Inglaterra comigo. Eu falei, meu filho, estou me divorciando. Eu vou passar 30 dias com você, mas 6 meses eu acho que é muito. Aí, não, gente, mas foi tão engraçado. Daí a pouco ele me ligou e falou, mãe, ele trabalha na escola de inglês lá, né, na universidade. Ele falou, eu já até consegui um curso para você de inglês lá na universidade, que ficar 6 meses.
Resolveu tudo. É claro que filho quer o tempo todo, né? Nós somos essa fonte mesmo. Mas como é que nós podemos estar nesse lugar como adultos, né? Sem emaranhar os nossos filhos. Olha que coisa, é muito forte essa experiência. Muito forte. Com relação a isso, eu passei por uma experiência também no início, que foi com relação ao nome, né? Nós tínhamos dois nomes, Joaquim, e era Joaquim. Até que um dia eu sonhei com o nome Gael, porque esse nome jamais tinha passado na minha cabeça. E eu sonhei com aquele nome, eu nem sabia que era um menino ainda. Não sabia, né? Na verdade, já sentia. E aí eu fiz a numerologia do nome. E dizia assim, Joaquim é um menino da família, né? Vai ficar na família, e Gael é um menino do mundo. E eu disse, meu Deus, é o Joaquim! Deus é livre, sabe? Porque aí aquela parte do controle que é muito forte para mim e que Gael está me ensinando a soltar, me veio aquilo assim, não, é o Joaquim, é o menino da família, é isso aí, vai passar dentro de casa com a mãe. E aí mas aí fiquei com aquilo, né? Só que o Gael era algo muito forte, muito forte. E aí eu fiz um atendimento com uma pessoa que era da mesa radiônica e ela falou assim, Gael é um espírito livre. Ela falou assim, não falou Gael porque eu não tinha falado os nomes, mas ela falou assim, o seu bebê é um espírito livre. E eu disse assim, meu Deus, é o Gael. E daí me disse, tá, tudo bem, filho, a mãe então vai soltar o controle, eu abandono o Joaquim, porque você não é um Joaquim, você é um Gael, e tá tudo certo. E quando eu fui fazer aquele trabalho da numerologia com você, do nome, que eu fiz um resumão, né? Eu também entrei no campo, eu falei, não é Joaquim, é Gael. Era algo muito maior, né? Eu falei, cala a boca, deixa que a criança vai se manifestar, né? Eu gosto muito dessa coisa, assim, né? Que a alma sabe. Mesmo o Tarso, amanhã o Tarso vai estar comigo, o Tarso Fiasco, ele vai fazer uma live comigo. Hoje nós estamos falando de gestação e amanhã ele vai falar para onde nós devemos olhar na hora da morte. Tarso é fantástico, gosto muito dele. E aí eu conversando com o Tarso falou assim, olha, mesmo quando a criança ela fica 10 dias na barriga da mamãe e vai embora, ela teve uma vida completa. E ela sabe exatamente o que ela veio fazer. Ela sabe. E a mamãe tem que respeitar e deixar que essa criança continue. Porque ela só precisava daquela experiência. Sabe? E eu fiquei assim, tão impactada com aquilo, porque foi numa época, num momento que eu também descobri que eu tinha perdido, e para mim fez todo sentido quando eu descobri, porque a minha quarta filha, ela é fotógrafa, né? Ela estava até fazendo um curso lá no Instituto Benetton de fotografia, na Itália. Ela é fotógrafa e ela não tem nada de alfa. Ela é uma beca. E o Tarso falou, toda criança que vem e vai embora, ela já sabe, as crianças sabem o pai que vai ter. A criança sabe a mãe que vai ter. A criança sabe que ela vai passar nessa existência. Nós somos simplesmente assim, nós somos o veículo para trazer esse ser humano à vida e respeitar todo esse limite, né? E tudo que essa criança vem também para nos fazer, eu falo que a coisa mais difícil, Fernanda, eu acho que a gente ama os filhos, eu amo meus filhos, eu sou apaixonada, completamente apaixonada por eles. Eu sou aquela mãe que admira, eu admiro a minha obra, eu olho e falo, meu Deus, como eles são bons, como eles são maravilhosos, como eles são respeitosos. Meus filhos têm um respeito pelas pessoas. Quem conhece meus filhos sabe exatamente o que eu estou falando. Eles são respeitosos, eles são sensíveis. E eu olho e eu bago. Mas assim, como é bonito amar desse lugar de uma mãe adulta que abençoa que o filho possa ser esse ser livre. Eu tenho um que mora na Inglaterra, tinha um que morava na Itália, tenho um que mora, irmão que mora em Anápolis. Concordar que eles possam ir para o mundo, fazer um mundo bonito para eles.
concordar que eles continuem sendo filhos, mas que eu posso ter o meu marido do meu lado, viver uma experiência linda com o companheiro do lado, não é? Quantos filhos carregam o peso da infelicidade dos filhos, das relações mal-sucedidas dos pais? Quantos filhos carregam isso, né? Então, acho que o gestar nos coloca cara a cara com todas essas reconexões. Quando você disse que estava gestante, eu até falei, leia A Mãe Dividida, né? Acho que é um livro, assim, é um livro de psicanálise, mas é um livro que toda mãe... Estou lendo, inclusive. Não é? É o tempo inteiro, né? É a divisão entre... E lá eles falam muito no livro, né? O quanto o lado sombra da maternidade, ele é abafado. Porque a mãe, ela tem que estar ali, ela tem que estar bem, ela tem que estar feliz, ela tem que estar 100% do tempo disponível para aquela criança, só que às vezes ela está exausta. E eles falam muito entre o amor e o ódio. E muitas vezes, quando a gente fala em ódio, as pessoas ficam... Não, mãe não odeia, mas não é esse tipo de ódio ao qual nós estamos acostumados, né? É aquele impulso que de repente vai vir quando aquela criança fizer uma birra e você acessar a sua própria criança, né? Então é isso que o pensamento sistêmico ele me traz de valioso, porque eu sei que o meu filho vai expressar aquelas coisas para as quais eu não olho. E eu, estando atenta a isso, eu vou poder olhar, ele está chorando há meia hora, esse choro é dele ou é meu? E isso vai nos fazer crescer. Então, eu acho que isso que é o mágico no pensamento sistêmico. Isso que é, assim, a virada de chave, é da gente olhar para as relações não como aquilo é do neném, não, o quanto aquilo que o neném expressa é meu. É uma parte minha para a qual eu ainda não olhei. Então é por isso que eu olho para tudo isso e eu digo, meu Deus, quanta oportunidade de cura e de evolução. Sabe, Fernanda, eu sinto mesmo, né, que cada filho que chega, ele chega para evoluir alguns conteúdos nossos. Então eu olho para o meu filho mais velho, eu consigo ver o que ele está evoluindo de mim. Que parte minha está sendo evoluída em cada sucesso dele, em cada comportamento dele perante a vida. Ele está com 32 anos, então eu não consigo enxergar. E tão interessante, porque quando os pais aprisionam os filhos, eles ficam igual. Eles ficam naquele igual, ele fica ali naquele conteúdo igual. É como se ele não tivesse autorização para evoluir o sistema dos pais. Fica lá. Fica lá. Então, esse movimento de liberação que você está falando, né, também tem a ver com aquilo que eu me permito liberar, me permito soltar. Quando eu fui ficar com a minha filha, a minha netinha, ela dizia, mãe, você não se incomoda com o choro da Cecília? Eu disse, não. Ela está conversando, é a forma que ela tem de conversar. E não me estressava mesmo, dava banho, ela não foi de chorar no banho, não. Mas assim, eu falo, olha, a forma que ela está se comunicando, ela não sabe cantar com a vovó, ela não sabe falar com a vovó. Ela vai expressar pelo choro, ela está se comunicando. E esse choro também tem a ver com uma comunicação entre tudo que está acontecendo aqui, como ela está sentindo no ambiente, né? E era a coisa mais linda, ela tinha como ela dormia no banho. Eu filmei várias vezes ela dormindo no banho, de tanto que ela se entregava, né? Então, está falando do pensamento sistêmico, quanto isso está sendo importante para você nesse momento. Esse pensamento sistêmico, ele só está disponível quando a gente banca vivenciá-lo. As pessoas chegam para fazer uma constelação, ou chegam para fazer... Eu tenho vários clientes aqui no Uberlândia, em outros lugares que passaram pelo pré-natal sistêmico. Não é uma constelação, é um processo. E olha quanto isso vai liberar tanto o bebê e tanto que já vai colocar ordem nesses processos.
nos processos da mãe, para que ela esteja disponível para ofertar esse seio, não mais do lugar daquela criança que não teve o seio materno. Às vezes a mãe não quis amamentar, não pôde amamentar. Como é que você pode ressignificar esses conteúdos, essas dinâmicas inconscientes? E toda dinâmica inconsciente, Fernanda, ela cria uma forma, ela é uma energia, uma dinâmica que eu gosto de explicar, que é sempre uma energia que ficou presa em algum lugar, ficou bloqueada. E o que faz o bloqueio? A fixação ou a falta. Uma pessoa que tem excesso de mãe, ela também vai criar uma dinâmica. Uma pessoa que tem uma ausência de mãe, ela também vai criar uma dinâmica. Então, é tudo aquilo que nos coloca em excesso ou falta é uma dinâmica. E são as dinâmicas que vêm à tona no momento da concepção. Quando eu estou carregando no meu ventre um ser, eu estou carregando, eu estou também revivendo aquele bebezinho, aquele feto que eu fui. Quando uma mãe pega o filho no colo a primeira vez, ela está, se ela não está bem trabalhada, também carregando aquele bebezinho que um dia ela foi. São com esses registros, com essas dinâmicas, que ela vai fazer um grande drama ao ser mãe, ou ela vai ser adulta e dizer assim, olha, eu sou imperfeita, não sei como, não tem manual de instrução, esse bichinho está chorando, não é bichinho virtual que eu ponho ele em stand-by, mas eu estou disponível para acertar, vamos fazer algo juntos, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é do momento dourado, né? Da hora dourada do nascimento, que são as 3 horas iniciais pós-parto. Da importância da mãe cheirar o bebê. Cheirar mesmo, o bebê ainda não consegue vincular pelo olhar. Então é tocar, a importância das pessoas deixarem essa mamãe quietinha, o papai entra depois, sem problema. Mas agora o bebê precisa sair desse útero, desse movimento de esforço para nascer, né? E ele tem que cair no colo da mamãe e sentir a compensação. Esse esforço vale a pena, porque tem sempre algo para me aconchegar. E eu me lembro, Fernanda, eu trabalhava num projeto e tinha uma mãe que ela ia dar a criança para adoção. Então, normalmente, quando se dá a criança para adoção, evita-se esse momento dourado, né? E que eu acho que deveria ser bem estimulado. E aí, quando a mãe pegou nos braços da criança e ela começou a olhar, e ela foi criando esse vínculo no momento dourado, ela disse, eu não estou pronta para entregar. Eu não consigo entregar. E a enfermeira deixou ela ali, cheirando, criando esse vínculo com a criança, e ela ficou com a criança. Então, esse momento é muito importante, tanto para a mãe tomar o bebê, respeitar essa essência do bebê, também entender se o bebê escolheu ela para ser essa mãe. E eu disse muito isso para ela, talvez o bebê também não tenha te escolhido para essa convivência. Está tudo certo, porque ela tinha vários problemas. Ela tinha problemas mentais, ela tinha convulsão, ela tinha dificuldade financeira, mas nada disso tirou o desejo dela de ser a mãe. Né? Porque eu brinco que função mãe, que determina a função mãe, não é o quanto essa mãe é bonita, é inteligente, é bem-sucedida, não é nada disso. É um vínculo biológico muito maior do que a gente pode entender. E aí, nesse momento dourado, ela tomou esse filho e eu senti na minha alma que esse filho também escolheu essa mulher para ser a mãe, sabe? E foi um momento, assim, marcante para mim, foi um momento muito bonito. Acompanhei desde a hora que saiu. Ela teve um parto natural e foi muito emocionante, muito tocante essa experiência para mim, né? Porque tem essa combinação. Eu respeito você. E o bebê também diz, eu também respeito você. Eu também respeito as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, né? Também respeito. E isso é muito lindo, porque Bert fala, né, que o primeiro sucesso da nossa vida é a conexão com a mãe após o nascimento, né? E isso é engraçado porque
a mãe tá lá naquele momento do parto, e isso ficou muito claro quando a minha sobrinha nasceu. Tinham 20 pessoas esperando na sala ali, né, para olhar o bebê no vidro, e era aquela ansiedade, tipo, ela já nasceu, ela tem que vir pro vidro. Aquela ansiedade da família, né? E aí eu fiquei pensando, eu disse, nossa, tomara que eu consiga que meu filho vá pro vidro pelo menos 1 hora depois que ele nascer, para que nós possamos ter essa conexão e não ficar naquela coisa, as pessoas têm que ver. Não, esse momento é o momento dourado da mãe e do filho, né? Não é o momento de exibir o filho para o mundo, exibir o filho para os avós, os tios, é o momento da conexão, né? E aí vem muito hoje os partos humanizados, né, que dão muita importância para isso. Então eu já falo assim para minha mãe, mãe, quando o Gael nascer, ele vai passar a primeira hora comigo. Eu já falo para minha sogra, sogra, quando o Gael nascer, ele vai passar a primeira hora comigo, né? Para que elas também vão baixando a expectativa, né? De nasceu e já vai para aquele vidro, ou nasceu e já vai para um banho, né? Não, nasceu vai ficar sujinho ali com aquele cheiro da mãe ainda. E tudo isso é algo que eu planejo, mas que na hora pode ser que não aconteça assim, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. E por isso que eu trabalho tanto hoje, na terapia sistêmica também, essa parte de soltar o controle, né? Porque eu não tenho controle de nada. E o Gael vem para me mostrar isso. O Gael veio para te fazer florescer em todos os aspectos, né? E olha como é Exatamente. o florescimento, né? Mas você sabe, Fernanda, que é engraçado, as pessoas têm muita pressa, né? Quando a minha filha teve a minha netinha, eu estava junto, participei de tudo. Minha neta nasceu de madrugada. A minha filha tinha dado um desejo enorme de comer purê de banana. E eu fiz purê de banana, terminamos o jantar, era quase meia-noite, a bolsa dela rompeu 1h pouca da manhã. Né? Tinha acabado de cochilar quando a bolsa rompeu. E é engraçado, porque assim, como a gente também precisa ficar no lugar, né? Então, eu era terapeuta, eu era avó, eu era mãe da minha filha, eu também respeitava o movimento da sogra, e eu também não compartilhava com algumas coisas, mas como também um desafio para a gente. Como é desafiador você tentar impor algo quando você também não pode. Isso para mim foi um grande aprendizado, sabe? Assim, foi eu respeitar também. E aí a minha netinha nasceu com baixo peso, e toda hora eles queriam tirar sangue da neném. Aí assim, o avô é médico, a minha filha é médica e o pai é médico. Pensa, 3 médicos e um hospital. E a que fez o parto, a Karina, é prima primeira do meu genro. E a pediatra é a melhor amiga da minha filha. Então eu falava, gente, coitado desse neném, dessa neném. Aí teve uma hora que esse povo toda hora tirava sangue da coitadinha, né? Pra ver se estava com hipoglicemia. Teve um momento que a avó entrou na parada e deu um basta, assim, eu dei um berro. Acabou! Chega! Peguei a neném no colo e ninguém pique essa neném mais. Ela não vai desencarnar. Ela vai ficar. Ela vai fazer uma vida linda. E pra furar, essa neném vai ter que passar em cima da avó. Eu falei, vocês estão todos confusos. Vocês estão todos confusos. E dei um berro. Vocês estão todos confusos. Vocês estão inventando demais aí com essa tal da medicina de vocês. Vocês não estão entendendo nada. Peguei a neném e falei, ninguém tira daqui. Precisava da terapeuta, no meio de tanto médico. Estava aqui, basta, assim, sabe? Acabou agora. Já estou conversando aqui com ela, ela vai ficar e vai desenvolver bem, gente. Foi muito lindo. Agora, esses dias que ela estava querendo mamar, minha filha fala, mãe, constela aí. E ela acha que constelar é toda hora. Toda hora ela fala assim, mãe, quantas vezes já constelou, né? Aí tem alguém falando, Claudiane, você não Claudiane? Sim. E daí, aí eu falo, gente, vocês ficam pedindo aí pra colocar vela, fazer novena, vocês não têm fé não? Pelo amor de Deus, vai vocês fazerem as novenas.
Mas esse Não processo é? de ser igual também, Fernanda, é uma descoberta. Então, se a sua mãe cometeu algumas falhas, você diz assim, tá tudo certo. Ela também não sabe ser vó, ela também não soube ser mãe. Tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Perfeita na imperfeição. Ela é perfeita na imperfeição dela, né? Ok, Fernanda, nós já Exatamente. estamos... Quer fazer algum movimento? Quer falar alguma coisa também? Alguém quiser perguntar? Tem uma coisa interessante, assim, que quem tem mais interesse em estudar esse momento do nascimento, eu sugiro que leia Stanislau Grof, As Matrizes Perinatais, o tanto que é importante esse momento, quantas memórias a gente carrega. A gente estava falando desse processo de desenvolvimento, né, saudável, então até os 7 anos é fase mãe, função mãe, dos 7 quando vai para a escola, função pai, né? Depois a criança vai construir a própria identidade, quem sou eu, ela precisa chegar nesse lugar. E são processos naturais que se ela não viver, ela vai querer viver na fase adulta. E um adulto infantilizado não é uma criança, é um adulto infantilizado. Um adulto infantilizado, ele não tem profundidade, né? Ele fica no raso. E a vida Não hoje... realiza nada. Oi? Não realiza nada, né? Não Porque a realiza criança não tem. nada. Não realiza. E não é diploma, não é curso universitário, né? As lives, sim, gente, a live vai ficar salva, vai ficar lá no meu YouTube, tá? Instituto Claudiane Tavares. Vocês podem encontrar lá e eu posso também depois deixar para vocês. Passa alguém me perguntar, eu deixo o link. Mas, então, tanto que é importante a gente vivenciar a fase. Né? A fase da amamentação é a fase da amamentação. É a fase da papinha, é a fase da papinha. É a fase de entregar para o pai, deixar o pai colocar ordem, é a fase de colocar, deixar ir para o pai. Para que essa pessoa, para que esse ser humano e as pessoas envolvidas, né, nesse triângulo, a gente fala da triangulação necessária, né, Fernanda? No módulo mãe, a gente fala triangulação Sim. necessária, que isso possa ter início, meio e fim, para que os nossos filhos não precisem dessa triangulação aos 30 anos de idade, aos 25 anos de idade, aos 50 anos de idade, né? Porque não tem essa necessidade. Que eles possam nos tomar de um lugar também de filhos, não do lugar de quem bota o dedo na cara e fala, hoje você não vai fazer isso, amanhã você não vai fazer isso, você me deve isso, você tem que fazer isso para mim. Vira tirano, né? É. E uma frase que me tocou muito, que eu estava lendo um livro do Bert, não me lembro qual, que ele falou assim, que o filho homem, quando ele vai para a esfera do pai, ele tem muito mais respeito pela mãe, né? Então, eu quero e me disponibilizo a estar sempre me trabalhando para que eu permita o acesso do meu filho ao pai, para que ele seja um filhinho do papai e não um filhinho da mamãe. E que as Porque meninas sejam filhinhas da mamãe. Eu adoro quando filhinhas da alguém fala mamãe. assim. Eu adoro quando alguém fala assim, como você é forte igual a sua mãe, parecida com a sua mãe. Eu falo, graças a Deus, eu tenho que estar na esfera, é da mamãe. Se eu estiver na É da esfera do mamãe. papai, eu vou estar adoecida, né? Exatamente. Então, todo esse conhecimento, né, faz com que a gente tenha consciência. E também outra frase que me tocou, que foi a Isabel que me falou, ela me disse assim, Fê, o Gael não precisa de uma mãe curada, ele precisa de uma mãe consciente. E a consciência é a cura, né? E a mulher se conectar com a sua feminilidade, com a sua amorosidade, né? E deixar lugar para a força do pai. Porque nós não precisamos dar conta de tudo sozinha. Existe a função mãe e existe a função pai que tem igual valor, né? Então, hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu sei o quão difícil vai ser para o Gael se ele não tiver esse pai no coração. Então, eu me comprometo em sempre me trabalhar para que ele possa ter acesso a esse pai e para que ele vá para o mundo,
sabendo que o ninho da mamãe vai estar ali para quando ele quiser voltar. Fernanda, nós estamos terminando. Eu quero te dizer que você foi um presente na minha vida. Tenho uma gratidão Ai, na enorme. minha foi você. Enorme, enorme. Você, o Gael. Tô apaixonada mesmo por todo esse trabalho, essa produção. Quero só lembrar pessoas que amanhã às 15 horas nós temos a live, vamos falar da morte, né, das pequenas mortes que nós vamos fazendo na vida também, e que a semana toda, gente, tem tanta coisa boa acontecendo, vocês não têm noção. Quanta pessoa boa eu convidei, vou postar lá no Face, no Insta, e as lives vão ficar disponíveis. Para a gente terminar rapidinho, que vai cair, né, 1 hora certinho, eu vou tirar uma frase. Fernanda, se conecta. Cláudio, na sua vida também, gratidão, viu? Respira. Querida mãe, você tem lugar no meu coração. Continue me abençoando, mesmo que eu cresça e faça totalmente diferente de você. E um dia ele vai falar isso. Gratidão, mãe, por tudo que você me deu. Foi como foi, mas agora eu preciso bater as minhas asinhas e voar. Gratidão, Reginaldo, por ser tão querido. Ontem eu tentei participar do grupo de estudo, mas meu paciente ficou quase 2 horas. Está tudo certo também. Eu digo sim. Fernanda, Reginaldo é a amorosidade em pessoa, né? Gratidão enorme por esse momento. Isso é uma construção. O planeta está passando por uma reconexão e nós estamos nos descobrindo, né? Nos encontrando, nos conectando para fazer algo muito maior. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos agora, nesse momento, criando algo muito maior. E você está trazendo aí um ser nesse momento tão bonito, né? Onde eu falo que nós estamos parindo uma nova consciência. Somos parteiros de uma nova consciência. Uma consciência muito mais refinada, profunda, onde não vai ter... Eu brincava ontem com meu filho, o excesso se tornou over. A gente está voltando à simplicidade, à reconexão com o amor, com aquilo que de fato, não com as teorias, mas aquilo que de fato é primordial, que é esse amor maior, que a gente coloca, inclusive, na imperfeição. Inclusive nesse lugar de imperfeição. Gratidão. A minha gratidão, ela é imensa, imensa, imensa por ter participado dessa formação, por ter te conhecido, por já ter feito muitas constelações contigo, terapia. Tu é um canal de muita luz na minha vida e tu me impulsiona para acessar ainda mais luz. E isso eu acho lindo no ser humano. Quando um ser humano, ele impulsiona o outro para acessar ainda mais luz. Então, gratidão eterna. E é sempre um grande encontro, porque é vibração. Você me encontrou, eu te encontrei, de alguma maneira me conectei ao Gael, à sua mãe, ao seu marido, e gratidão por toda a confiança. É sempre desse lugar, né? De reconexão. É o saudável encontrando o saudável, criando coisas saudáveis no mundo. É assim. É o amor a serviço do outro, Reginaldo. Isso mesmo. Gente, gratidão profunda. A live vai ficar salva. Gratidão a todos. E muito obrigada por tudo. Beijos na alma de você. Querida mãe, continue me amando, mesmo que eu faça diferente. Beijos. Beijo, gente.